Olá, pessoal. Estamos aqui para apresentar mais um episódio do Falem com a Gente. Hoje estamos em um novo cenário, né? Vocês já perceberam, mas é provisório. E hoje a gente vai falar sobre a visibilidade LGBTQIA+, na saúde. Estamos com a nossa convidada Janaína e meu colega Elton, só a gente comentário de saúde. E nós, né, para iniciar a nossa conversa, a gente quer saber mais quem é Janaína, como é que a pauta LGBTQIA+, PN entrou na sua vida e podemos começar. Eu sou Janaína, já fui muito bem apresentada, quero aqui agradecer o convite do programa Fale com a Gente e dizer também que é muito importante para mim, enquanto uma mulher transexual, também estar participando e podendo conversar não só sobre a minha experiência, né, mas também sobre a luta da nossa população LGBTQIA+, pela saúde como um direito humano, né? Então, acho que a primeira pauta é essa, que é a pauta da minha vida, né? Eu sou uma pessoa LGBTQIA+, eu sou uma pessoa transexual, então isso me acompanha desde a minha vida toda. Então, essa pauta, ela meio que é carregada comigo sempre, e a minha primeira formação foi como técnica em vigilância em saúde, pela Escola de Saúde da UFRN, depois eu fiz jornalismo, fiz mestrado, estou no doutorado em antropologia social, mas sempre pesquisando, estudando e acompanhando a luta, né, da população LGBTQIA+. Então essa entrada da pauta faz parte também da minha vida, como sujeita, né, na sociedade. Janaína, quais são os principais desafios enfrentados quanto à diversidade sexual e de gênero do trabalho e no trabalho em saúde? Bom, acho que a primeira dificuldade é que o Sistema Único de Saúde, assim como outros serviços públicos, eles não estão separados da sociedade. Infelizmente, nós temos uma sociedade que é muito machista, racista e LGBTfóbica. Infelizmente, isso faz parte da formação social brasileira, da nossa cultura, né? Que é uma cultura ainda muito desigual entre homens e mulheres, entre pessoas brancas e pessoas negras, e entre pessoas heterossexuais e pessoas LGBTQIA+. Então, essas diferenças, né, na sociedade, elas se tornam desigualdades sociais, que acabam também gerando a desigualdade no acesso à saúde, no acesso ao mercado de trabalho, no acesso a qualquer direito social. Então, no espaço de trabalho, a gente sabe que há a reprodução dessas relações de preconceito, de discriminação, de exclusão. Então, é sempre um pouco mais difícil para os servidores ou servidoras que são LGBTQIA+, em especial pessoas transexuais, travestis, de estarem, né, vivenciando o seu local de trabalho com dignidade, seja na garantia do nome social, lá no crachá, né, na ficha, né, de trabalho para pessoas transexuais, travestis, seja muitas vezes a pessoa ter a liberdade de se comportar ou de se vestir de acordo com a sua identidade de gênero, ou utilizar o banheiro, o vestiário, os espaços de locais de trabalho de acordo também com a sua identidade. Há diversas formas que se expressam no cotidiano do trabalho, né, a partir da nossa orientação sexual ou da nossa identidade de gênero. Mas, infelizmente, hoje a maior dificuldade ainda é o respeito, né, e o preconceito. Então, assim, o preconceito ainda é a principal barreira nas relações de trabalho quando se fala, né, de um trabalhador, de uma trabalhadora LGBTQIA+, que muitas vezes precisa mudar seu comportamento no espaço de trabalho para evitar algum julgamento, para evitar aquele olhar ou aquele comentário desnecessário que gera muitas vezes um sofrimento psicológico, um sofrimento mental naquele trabalhador ou trabalhadora. Assim, né, Janaína, falando desse enfrentamento, desses desafios enfrentados, e aí como seria, assim, outros marcadores sociais, como raça, gênero e classe, interagem com a diversidade sexual e de gênero e podem influenciar a experiência no trabalho? E nós chamamos muito de interseccionalidade, né, como a raça, a classe, o gênero, o nosso território onde nós vivemos, a nossa religião se relacionam na mesma pessoa. Isso é muito importante para pensar as relações de trabalho. Por exemplo, uma pessoa que é LGBTQIA+, e tem uma religião de matriz africana, afro-ameríndia, né, como candomblé, a Umbanda, e na sexta-feira quer utilizar roupa branca, ou que quer usar a sua conta, né, do candomblé, e muitas vezes recebe um olhar estranho, ou muitas vezes é questionada, ou aquele próprio espaço de trabalho promove ali, uma vez ao mês, um culto, ou tem uma grande cruz pregada na parede, reforça muitas vezes o cristianismo, né, como principal religião, e aquela pessoa acaba se sentindo mais acuada para manifestar a sua diversidade, usar o turbante,
ou algum elemento que seja das religiões de matriz africana. Isso é um exemplo de interseccionalidade, como a religião também afeta as pessoas, né? Mas isso é muito importante para a gente perceber que o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente mais ecumênico possível, né? Ou seja, um ambiente que todas as religiões se sintam representadas, todas as raças se sintam representadas, né? Então, a gestão de pessoas, ou a gestão do trabalho em saúde, tem que levar em conta a diversidade humana, que não está só ali na fichinha que a gente preenche, né? De sexo, raça, né? Nome, mas está também nessas relações sociais, que tem a religião, que tem a sua vestimenta, o seu comportamento, o seu cabelo, que pode ser questionado, né, por algumas pessoas por elementos racistas, né? Enfim, então é importante também que essa diversidade humana seja levada em conta para se pensar o ambiente de trabalho, as capacitações, as formações, as atividades da gestão do trabalho, né? Inclusive garantindo que essa diversidade seja valorizada e não que ela seja escondida ou que gera preocupação naquele trabalhador de manifestá-la no espaço de trabalho, por exemplo, né? E você pode citar algumas ações que podem ser tomadas para promover a maior inclusão quanto à diversidade de gênero e sexual no SUS? Sim, acho que a gente pode ter muitas ações, mas a gente pode dividir em alguns lugares, onde eu já falei um pouco, que é garantir um ambiente de trabalho inclusivo, né? Então, desde a acessibilidade, se a gente pensa pessoas com deficiência, que também podem ser LGBTQIA+, então garantir a acessibilidade do local de trabalho, garantir o uso, né, e o direito ao nome social, quando se trata de pessoas transexuais, travestis, que elas e elas possam garantir seu nome, né, sua identidade respeitada no local de trabalho, o acesso aos banheiros, né? Então, esse é um debate mais estrutural da organização do trabalho, ter um ambiente, né, que inclua as pessoas e garanta que as pessoas possam ser respeitadas e adaptar, quando necessário, o uso do banheiro, uma mesa, uma cadeira, o espaço físico, né, ele tem que ser incluso, né, ou inclusivo, melhor dizendo, para essas pessoas. Isso a política de humanização do SUS já nos traz, né, de como o ambiente ele tem que ser também um ambiente de trabalho que possa ser inclusivo para as pessoas. O outro que é a educação permanente em saúde, né, para os servidores, para os trabalhadores, sem garantir também que as pessoas elas possam, né, ter capacitações sobre diversidade sexual e de gênero, sobre racismo institucional no local de trabalho, né, sobre o enfrentamento ao capacitismo com as pessoas com deficiência, diversos temas que são fundamentais para garantir que essa diversidade seja respeitada no local de trabalho. E um terceiro eixo, para a gente finalizar aqui, é importante também que a gestão do trabalho em saúde possa ter estratégias de enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual, da perseguição, de qualquer expressão de violência ou violação de direito que acontece no local de trabalho, motivados pela discriminação ou pelo preconceito, que nós chamamos de LGBTfobia, por exemplo, né, que é quando gera ali algum tipo de preconceito que é exclusivamente motivado por causa da orientação sexual ou da identidade de gênero daquele trabalhador, né? Então, o motivo principal da perseguição, do assédio, é porque ele é ou ela é uma pessoa LGBTQIA+. Aí a gente está falando no ambiente de trabalho, né? E aí como é que seria para os usuários do SUS, né? Como é que a gente poderia fazer para apoiar e promover o respeito aos direitos da diversidade sexual e de gênero nas comunidades, né? Com o povo que a gente trabalha, não somente no trabalho, mas também com as comunidades e as pessoas que usam o SUS. Isso é muito importante, né? Porque o SUS foi o primeiro serviço público do Brasil a garantir o nome social. A primeira carteirinha com nome social para pessoas transexuais e travestis foi o SUS quem fez, né? O SUS tem uma carta de direitos e deveres dos usuários do SUS. E lá já aparece o nome social, o respeito à diversidade. Então, o SUS, para nós, é muito significativo, porque foi a primeira política pública do Brasil a nos enxergar e a pensar políticas específicas, como é, por exemplo, a Política Nacional de Saúde Integral LGBTQIA+, de 2012, que foi a primeira política pública no Brasil a pensar estratégias de atenção à saúde na atenção primária, média e alta complexidade, especificamente para as demandas LGBTQIA+, né? Então, a gente tem, de um lado, um SUS que foi pioneiro na garantia do acesso das políticas públicas, mas ainda tem um outro SUS que hoje é o primeiro lugar em receber denúncias, né, de preconceito, de mau atendimento, de violência contra LGBTQIA+. E muitas vezes a barreira é na porta de entrada da UBS, na porta de entrada de um hospital, quando o nome social não é respeitado, uma pessoa transexual e travesti,
quando o médico, ou a enfermeira, ou até mesmo qualquer outro trabalhador de saúde se recusa a examinar a pessoa LGBTQIA+, diz que não sabe lidar com aquele tipo de pessoa e vai chamar aquele agente comunitário que também é LGBT, ou aquele que se importa mais com as pessoas para atender aquela pessoa, porque não consegue atender. Então, ainda há essa iniquidades, né, no acesso à saúde motivado pelo preconceito. Por isso que esse programa é tão importante, as campanhas são tão importantes para garantir que a gente consiga, né, acessar enquanto população. Hoje nós temos portas específicas, como os ambulatórios de saúde trans, né, os consultórios de saúde LGBT em alguns interiores do estado. A gente já tem 8 serviços especializados para atender travestis transexuais no SUS do Rio Grande do Norte, né? São 8 serviços, mas o que nós queríamos é que não tivesse uma porta especial, um ambulatório específico, em que qualquer pessoa pudesse acessar qualquer serviço de saúde e ser bem atendido, sem precisar criar um novo serviço para atender aquela população, né, frente a um SUS tão grande que não consegue ainda respeitar a diversidade humana como ela merece. E que muitas vezes, assim, né, ele não está tão preparado o ambulatório, e aí a gente não deixa de ser uma forma de exclusão também, né? Porque todos tinham que ser atendidos naquele local. Muito boa essa sua fala, Janaína. Muito obrigada. O ideal era que todas as unidades de atendimento fossem referência de atendimento, né? Para não precisar ter essas unidades específicas, né? Que, querendo ou não, é uma forma de exclusão, né? Quando uma pessoa procura esse tipo de atendimento, tem que se deslocar muitas vezes bastante distante da sua residência, né? Então, assim, acaba dificultando o acesso em vez de ser uma situação facilitadora. Então, se todas essas unidades fossem referência, fosse capacitado para ter esse tipo de atendimento, eu evitaria muito desse transtorno, desse tipo de problema, né? Então, assim, na sua trajetória, você já vivenciou alguma experiência de discriminação, de preconceito do trabalho, e se foi tomada alguma decisão para combater essa situação? Você poderia falar alguma experiência? Sim, é importante até porque a LGBTfobia ou a transfobia ela se manifesta nas diversas expressões da vida social, né? Então, no espaço da família, no local de trabalho, na unidade básica de saúde, na rua, na festa, né? Nas relações pessoais, afetivas, amorosas. Então, em todas as dimensões da vida humana, infelizmente, o preconceito lá também aparece. E não é diferente nos espaços de trabalho, né? Eu tive a alegria de ser a primeira mulher trans a ser gestora pública da história de um governo do estado, né? Então, de 2019 a 2023, eu fui responsável pela política pública LGBTQIA+, aqui no estado. E eu me lembro muito que essa entrada como uma primeira, né, a ser gestora pública na história aqui do Rio Grande do Norte marcou muitos pontos positivos para a nossa comunidade, né? Eu que vim do movimento social LGBT, então eu vim representar também muita gente nesse lugar, né, de poder, nesse lugar, né, de política pública, mas também trouxe muitos desafios, né? Porque muita gente não acreditava que eu era gestora quando chegava nos espaços, então eu tinha que me apresentar, tinha que reiterar que eu era sim uma servidora pública do governo, que eu estava ali para fazer uma reunião. Eu me lembro que no primeiro dia que todo mundo foi tomar posse, né, para assumir a gestão, no primeiro governo de Fátima, em 2019, o pessoal da Refecão não acreditou que eu estava lá para tomar posse. Eu fui a única que fui barrada, teve que chamar uma equipe para conferir se eu não estava na lista mesmo. Então, isso já mostrou para mim que a tarefa não seria fácil, né? Mas a gente conseguiu sempre, né, com muito exemplo pedagógico, com muita mediação de conflito. Eu nunca precisei entrar com nenhuma ação no Estado para enfrentar nenhum tipo de violência, mas sempre se vê no cotidiano, no exemplo mesmo, conversar com as pessoas, me apresentar, mediar conflitos quando aconteciam e abrir muitas portas, né? Então, a gente conseguiu, por exemplo, no SUS, fazer muita coisa boa na gestão, né? Isso é porque o SUS também abriu as portas, né, na gestão para a gente pudesse debater. Então, a gente sempre tem ali uma violência velada, silenciada, mas a gente tem que saber que precisa enfrentar todo dia, né? Enfrentar e acompanhar. Agora sim, eu também tive que acompanhar muitas violências de outras pessoas transexuais, travestis ou de outros LGBTQIA+, nos serviços públicos. Então, acompanhei muito o caso de denúncia em escola pública estadual,
de uma travesti que não podia estudar porque não aceitava o nome social na lista de chamada. No próprio SUS, porque numa unidade hospitalar tinha uma travesti que era copeira e lá tinha problema dela utilizar o banheiro feminino, que algumas outras companheiras também servidoras eram contra ela utilizar o banheiro, a gente teve que ir lá resolver. Então, a gente passou por muitas situações para tentar garantir que as pessoas transexuais travestis pudessem, de fato, trabalhar com dignidade, trabalhar com mais cidadania. Esse é um desafio que a gente vai seguir construindo, né? Porque é uma questão muito cultural. A gente só vai mudar se nós ocuparmos esses espaços, né? Se a gente for para dentro do SUS, para dentro dos serviços públicos, para também tentar mudar essa realidade, né? Estamos dirigindo aqui as considerações finais, então, muito obrigado, Janaína. Como a gente faz para ter acesso mais ao seu trabalho, para conhecer melhor você, como é que a gente pode ter acesso? Quero que agradecer o convite do programa Fale com a Gente, dizer que podem me procurar na rede social, Janaína Lima, é fácil encontrar lá. E também dizer que a gente tem muito serviço de saúde LGBT, as pessoas não conhecem, né, como ambulatório estadual, que fica aqui em Natal, o ambulatório municipal trans também. Então, entre em contato, pesquisa lá a Coordenadoria da Diversidade Sexual de Gênero, que é a CODIS. Tem um site da Singid, lá tem uma cartilha com todas as políticas públicas LGBTQIA+, aqui do estado. Então você pode, inclusive, né, não só descobrir, mas também acessar esses serviços que garantem, né, a saúde LGBTQIA+, aqui no estado. Muito obrigada. Então, assista o nosso episódio lá no Fale com a Gente, no YouTube. E até a próxima.